Olá, cara catequizando, você de nossa paróquia Santa Madalena Sofia e que está se preparando para a recepção dos sacramentos da iniciação cristã, seja o sacramento da Eucaristia, a primeira comunhão, ou da Crisma. Este vídeo é direcionado para você nesta preparação próxima para este sacramento. Certo? Você sabe, o catequista já te falou, que é importante que você se confesse para estar em estado de graça e assim poder celebrar bem, estar bem preparadinho para este sacramento. Daí a importância deste primeiro vídeo. Você poderá fazer a sua confissão aqui na igreja comigo. Por isso sou eu que estou falando com você. Gostaria de falar pessoalmente, mas a pandemia nos impede. Então, por causa da situação da pandemia, vai o vídeo e você pode marcar a sua confissão. Peça para os seus pais a ajuda para marcar a sua confissão aqui na igreja comigo. Ou se você quiser confessar com qualquer outro padre que você conheça, padre católico, evidentemente, você pode fazê-lo. Aí você pede a declaração por escrito. O padre traz para nós aqui para você confirmar que você realmente se confessou e está preparadinho para a celebração desse sacramento, tá bom? Muitos de vocês eu sei que ficam muito nervosos, não? Ficam com medo. A primeira coisa é dizer não tenha medo. Não é, o mais importante não é fazer tudo. Claro que tem um rito a ser seguido, ele é muito simples e eu vou explicar ele no final. Mas fez alguma coisa errada, deu alguma gafe, não tem problema. O padre não vai rir de você, não vai brigar com você, não vai te xingar. Não se preocupe. O importante é você estar ali e saber que está diante de um amigo, de um irmão na fé. E vocês dois juntos vão celebrar o perdão de Deus. A importância desse vídeo agora é para te tranquilizar e para te ajudar a compreender bem o que é este sacramento. Tá bom? Então vamos lá, né? Eu gostaria de começar lendo um texto da Sagrada Escritura, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. João 20, 19 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho eu leio para você ter bastante clareza e não duvidar disso. Quem instituiu o sacramento da reconciliação foi o próprio Jesus ressuscitado. Ele deu esta tarefa aos 12 apóstolos, né, que estavam reunidos, aos 11 apóstolos, que estavam reunidos no cenáculo. E veja, é o próprio Jesus ressuscitado que aparece para aquele grupo que tinha feito um monte de coisa errada. Eles tinham traído Jesus, negado Jesus, fugido, né, e não ajudaram Jesus na hora da cruz. Mesmo assim, Jesus aparece para eles e diz a paz. E é o próprio Jesus que está, como quer dizer, eu perdoo vocês. Portanto, sejam vocês os primeiros a serem os ministros do perdão para todo o mundo. Então, os sucessores dos apóstolos, os bispos, conferiram esta tarefa também aos sacerdotes, a fim de que sejamos ministros do perdão. Não é porque nós somos melhores, é porque nós fomos perdoados por Deus. Porque eu também sou pecador, nós somos pecadores, então recebemos este perdão e devemos comunicar o perdão de Deus. Jesus está como que a dizer neste dia da sua ressurreição, que nada do que se possa fazer será pior do que aqueles 12 fizeram. Nada. E mesmo assim ele perdoa, ou seja, Jesus vai te perdoar sempre. E o padre tem que ser esse ministro do perdão para aquele que se aproxima dele. Então, quando você for se confessar, lembre-se sempre, você está diante realmente de um pecador que foi perdoado. E que justamente por isso, por ser um pecador que foi perdoado, celebra o perdão e a misericórdia e celebra esse perdão com você que também peca. São dois irmãos que pecam e que oram a Deus pedindo a Ele o perdão dos pecados. Foi o próprio Jesus que pediu a nós isto e é uma grande oportunidade. É claro que a gente pode dizer os pecados direto para Deus, mas é claro que se eu ouço alguém que olha nos meus olhos e diz que eu realmente estou perdoado, eu não tenho dúvidas desse perdão. Eu tenho certeza
que o perdão aconteceu. Por isso você é chamado a isto, a ir. E você sabe que às vezes faz coisas erradas. E pedir a Deus para te perdoar e para te ajudar, para te dar a graça de poder fazer direitinho a partir daquele momento, fazer melhor, ser uma pessoa melhor. O Catecismo da Igreja Católica nos diz uma coisa importante, né? Ele diz muitas coisas importantes, né? Mas o Catecismo da Igreja Católica, ao tratar do sacramento da confissão, ele até vai falar dos nomes, né? Confissão, reconciliação, penitência, tem vários nomes esse sacramento. Mas ele diz uma coisa: todo pecado é uma ruptura com Deus e uma ruptura com o irmão. Você falha com Deus, você falha com o seu próximo. Normalmente nós fazemos as pessoas ao nosso redor sofrer com os nossos pecados. É uma quebra. Ao quebrarmos com Deus, nós quebramos também com a igreja. Você faz parte da igreja, você é batizado. Quando você peca, você torna a igreja mais pecadora, porque é uma parte da igreja que não está sendo fiel a Jesus. Por isso é sempre uma celebração comunitária, são sempre pelo menos dois, o padre e você, a celebrar este perdão, porque você rompeu com Deus e você feriu o irmão, feriu a igreja, feriu o próximo. Daí a importância de celebrarmos bem este sacramento, de escutarmos a palavra do Padre, porque ali não está apenas o Padre, mas a própria Igreja que fala em nome de Deus. É só Deus que perdoa os pecados, não é o Padre que vai te perdoar os pecados. O Padre vai invocar o perdão de Deus sobre você. O Padre vai dizer: lembra, Senhor Deus, que o Senhor disse que a quem perdoássemos os pecados eles seriam perdoados? Pois bem, eu estou agora, em nome da tua Igreja, pedindo por este meu irmão que está aqui diante de mim, para que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor mesmo prometeu quando esteve no cenáculo junto com os apóstolos. Os pecados de quem perdoardes, estes serão perdoados. Então nunca se esqueça disso. É sempre Deus que está a perdoar os seus pecados. Sempre, tá bom? Mas é uma reconciliação que acontece com a igreja, com o irmão, com o próprio Deus, na celebração com o Padre. Padre, como é que se confessa? Vamos lá. São 3 os atos daquele que é o penitente, assim a gente chama aquele que vai se confessar. O penitente, são 3 os atos do penitente: a contrição, a confissão dos pecados e a satisfação. O Catecismo da Igreja Católica nos apresenta esses 3 momentos. Um acontece antes, outro é na hora do sacramento e outro vai acontecer depois do sacramento. Esses 3 atos são importantes. Então, quando você for se confessar, você precisa pensar bem nesses 3. Como fazer bem esses 3? Então vamos lá. O primeiro deles, a contrição. O que é a contrição? Contrição é o arrependimento. Você precisa fazer um bom exame de consciência, pensar antes o que você precisa dizer para o padre, tá bom? Isso você precisa fazer antes, certo? Refletir, pensar onde eu estou errando, onde eu estou falhando, qual é a minha falha, certo? Essa tem que ser o seu pensamento. Como é que se faz uma boa contrição, um bom exame de consciência? Pega a listinha dos 10 mandamentos. Por quê? Porque para o padre a gente conta os pecados mortais, os pecados graves. Existem pecados que não são graves, que não são mortais. Como é que eu sei quais são os pecados mortais? São sempre contra os 10 mandamentos. Amar a Deus é matéria grave. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, não dizer seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, enfim, a lista que você já deve ter decorado, já deve saber de cor, é por isso que a gente decora os 10 mandamentos. Então você tem lá os 10 mandamentos, você sabe o que cada um deles significa, porque você já fez a catequese. E aí você vai passando um por um. Eu amei a Deus sobre todas as coisas? Se sim, ok, pula para o segundo. Eu tomei o nome de Deus em vão? Ou seja, eu usei o nome de Deus para coisas erradas, para coisas vãs? Sim, ok, então eu anoto na minha listinha lá. Não, então eu pulo para o próximo. Eu vou anotando cada um desses pecados, se eu fiz aqueles pecados. Para ser pecado de verdade, tem que ser contra um dos 10 mandamentos, e eu tenho que fazer porque eu quero fazer, plenamente livre. Eu quis cometer aquele pecado. Eu era plenamente livre, eu sabia que era errado, e eu fiz mesmo assim, de plena liberdade. Ninguém me obrigou a fazer aquilo. Se alguém te obrigou, não é pecado mortal. Mas se você não foi obrigado, se você fez porque quis, de livre vontade, se não foi um acidente, se não foi uma outra situação, então você precisa aí sim confessar. Então esse é o exame de consciência. Chegar diante de Deus, fazer uma oração antes e ir passando os 10 mandamentos. E com sinceridade, antes da confissão, dizer: Senhor, eu gostaria de fazer diferente.
Eu não gosto de fazer essas coisas. Eu queria ser melhor nessas situações. Né? Isso é a contrição, é arrepender-se realmente. E aí você pode fazer uma listinha, não tem problema fazer cola, hein? Você anota no papel ou escreve no celular, né? Vai lá e coloca lá os seus pecados. 1, 2, 3, 4. Não precisa contar muito detalhe para o padre, a não ser que você queira um conselho. Certo? Mas o ideal é dizer, especialmente se a coisa é muito séria, você dizer quantas vezes você fez e tal. Mas não precisa dar muito detalhe. Só dizer, padre, eu fiz isto, isto e isto. Se o padre tiver alguma dúvida, ele pode te perguntar. Se ele não tiver dúvida, ele não vai perguntar nada. Deixa ele entender bem o que é o pecado que você está falando. O padre tem que compreender o pecado. Isso faz parte do sacramento, tá bom? Mas essa é a segunda parte. A primeira parte é a contrição. Então, exame de consciência. Pega a listinha dos 10 mandamentos, vê o que você fez. O que você não fez, você pula. Se você fez direitinho, não precisa contar. E aí faz uma listinha. Faz no papelzinho, ou guarda na cabeça, ou escreve no celular, para poder depois contar para o padre. E procurar arrepender-se com sinceridade. Às vezes a gente não consegue se arrepender. Às vezes a gente ainda não está preparado. Mas é só pedir a Deus pelo menos a vontade de querer se arrepender daquilo que a gente fez de errado. Pelo menos à vontade. Se você já anotou no papel é porque você tem consciência de que não fez direito aquilo que você deveria ter feito. Tá bom? Então o primeiro ato do penitente é a contrição. O exame de consciência, anotar os pecadinhos. O segundo ato do penitente é procurar o padre para confessar. Cada paróquia, cada comunidade tem um jeito de organizar isso. Existem algumas paróquias que os padres têm tempo, especialmente os padres idosos, e eles ficam o tempo todo lá no confessionário esperando as pessoas que chegam. Aqui em Curitiba nós temos, na Igreja dos Capuchinhos, lá no Bom Jesus, os freis mais idosos, eles ficam lá o dia inteiro. A maioria das paróquias, porque os padres são sozinhos e têm outras atividades, você precisa agendar. Então liga para a paróquia, pergunta quando o padre vai ter disposição e agenda com o padre. Nunca faça, aqui vai uma dica. Tem muita gente que chega antes ou depois da missa quando, padre, pelo amor de Deus, me atenda a confissão agora. Se há uma urgência, ok, não tem problema, peça, mas talvez o padre não possa lhe atender. Talvez ele não tenha o tempo. Ah, mas é rapidinho. Nem sempre é rapidinho. Às vezes você pensa que o pecado é simples, mas o padre com a consciência cristã e olhando para a situação, ele vai ver, não é simples, precisa te dar um conselho maior. Então o melhor sempre, a não ser que seja uma emergência, é agendar com o padre. Agende, como você vai fazer agora para a preparação da sua primeira comunhão, ok? Ou da crisma. Agenda com o padre. Marcou o horário, chega com o padre. Primeira coisa, o padre vai conduzir. Não se preocupe, não fique apavorado, não faça xixi nas calças, não tenha medo, não tenha medo. Não é uma câmara de tortura. É um amigo e ele sabe, eu sei, especialmente os para a primeira comunhão, que você nunca se confessou. Eu me lembro quando eu me confessei a primeira vez, eu estava com tanto medo do padre. E o padre me acolheu tão bem. E ele mesmo foi me conduzindo. Então o padre vai te ajudando. É o padre que preside, não é você. Então o padre vai dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz uma palavrinha antes, vai te perguntar alguma coisinha, tá bom? Não tem problema. E aí, em um determinado momento, ele vai dizer, pode confessar os seus pecados, tá bom? Os que vão se confessar a primeira vez, tudo bem. Mas quem já vai se confessar da segunda em diante, é bom sempre dizer, padre, faz tanto tempo que eu não me confesso. Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 meses, faz 1 mês que eu não me confesso. Os meus pecados são... Tá certo? Então é sempre bom. Depois que o padre disser, pode confessar, aí você diz, padre, nunca me confessei a primeira vez, primeira comunhão, ou me confessei para minha primeira comunhão 2 anos atrás, teve a pandemia, não pude mais me confessar, faz 2 anos que eu não me confesso. Pode ser o caso de muitos de vocês que vão fazer a confissão para o sacramento da crisma, tá bom? Então, não, tanto tempo, e aí conta. Pecado 1, pecado 2, pecado 3, pecado 4. Se tiver alguma pergunta para o padre, pode fazer. Se é pecado ou não, se você fica com dúvida, não tem problema. Pergunte para o padre, ele vai esclarecer você, tá bom? Depois disso, terminado, você contou os seus pecados, o padre vai dar algum conselho. Às vezes ele não dá conselho, porque às vezes a tua vida está indo bem. Mas normalmente ele dá algum conselho para você melhorar, certo? Depois desse conselho, o padre vai lhe dar a absolvição. E ele pode lhe pedir o ato de contrição. O que é o ato de contrição? Você pode decorar. Meu Deus, me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar, meu Jesus, misericórdia. Mas você pode fazer também com a sua palavra. O ritual de confissão tem vários lá. Porque você pode dizer do seu jeito. O que você tem que dizer no ato de contrição? Não esqueça.
Para não esquecer, fazer um bom ato de contrição. Primeiro, meu Deus, eu me arrependo. Segundo, eu não quero mais pecar. Essas duas coisas. Meu Deus, eu me arrependo de ter pecado. Eu não quero mais pecar. As duas coisas que você precisa dizer. Tá bom? Pode dizer com essas palavras, pode dizer com outras, pode fazer uma prece espontânea. Tá bom? Então o padre vai pedir o ato de contrição. É isso. Tá bom? Você pode decorar aquele um que é facinho também, pode dizer do seu jeito. O padre vai lhe dar a absolvição, espere. Muita gente, quando o padre ergue a mão, a pessoa vai dar a mão para o padre. Não é para dar a mão para o padre, não. O padre só vai estender a mão sobre você, porque este é o gesto que precisa ser feito do sacramento, em nome de Deus, em nome da igreja. Deus Todo-Poderoso, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para o perdão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta é a oração que o padre faz, tá bom? Então você espera e ao final o padre vai te dar a penitência. A penitência é algo que você precisa fazer para compensar aquele pecado que você fez. É como se você pudesse consertar alguma coisa. A maioria das vezes o padre te manda rezar algo, porque não tem mais nada o que fazer. Às vezes ele vai te dizer, olha, peça perdão para aquela pessoa, devolva o que você roubou. E você diz, padre, isso eu não consigo fazer. Pergunte, isso eu não consigo. Aí o padre troca por outra coisa, mas ele vai te dizer algo que você precisa fazer, tá bom? Este é o segundo ato do penitente. O primeiro, a contrição. O segundo, a confissão com o padre. O terceiro ato do penitente é a penitência, é a satisfação. Cumprir exatamente aquilo que o padre lhe pediu. Certo? Seja ali na igreja com a oração, seja em outro momento. Você precisa cumprir, porque senão o perdão não acontece. A penitência dada tem que ser cumprida. Tá bom? É muito importante isso. Então nunca se esqueça os 3 atos do penitente. A contrição, que é o exame de consciência. A confissão dos pecados diante do padre. O padre vai conduzir o rito com você. E o terceiro, a satisfação ou o cumprimento da penitência. Espero que você possa se confessar bem. O vídeo já está ficando longo, já tem 17 minutos. Que você possa se confessar bem, preparar-se bem para o sacramento da penitência. Qualquer dúvida, qualquer desespero, qualquer dor de barriga, pergunte para o catequista. Se tiver uma dúvida maior, o catequista vai orientar. Você pode falar comigo antes também para se preparar bem para a sua confissão. Deus te abençoe e proteja. Não vejo a hora de poder dar a primeira comunhão a vocês e de podermos celebrar o sacramento do Crisma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.